Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos colocar tudo nas mãos do Senhor, porque se a gente não colocar nas mãos de Deus, estou com o microfone? Estou, né? Se a gente não colocar nas mãos de Deus, vai colocar nas mãos de quem a nossa vida, não é verdade? Tá? Então nós vamos orar. Lembra, enquanto eu estou orando, geralmente eu não falo com o pessoal do chat, então se aparecer alguém aí na hora do chat, vocês fazem favor de dar o boa noite, a paz para a pessoa, né? E aí quando eu terminar a oração eu converso também, tá bom? E você que está vendo a gravação, fica aqui com a gente para essa oração, que hoje é mais rasgando o coração mesmo diante de Deus, porque, deixa eu te falar um negócio, eu já usei essa frase aqui e eu uso ela de novo. Tem dias que são noite, e é complicado. Jesus falou que no mundo vocês vão ter aflições, e essa semana foi uma semana de aflição do início ao fim. Foi uma semana de tribulação do começo ao fim. O que a gente recebeu essa semana de tribulação, você não tem ideia. Até hoje uma pessoa passou por mim e me pediu dinheiro, quase que eu falei, amiga, sou eu que estou pedindo para você. Né? Porque a semana que explodiu de situação aí, não só na parte financeira, mas outras áreas também, né? Mas principalmente o financeiro abala bastante, né? E se a gente não confiar em Deus, vai confiar em quem? Né? Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Então a gente precisa confiar na provisão dele. Tá? E assim é para tudo. Para mim essa semana foi isso. Para você talvez a semana foi a família que deu um piti, deu um problema. Talvez a sua semana o problema foi no casamento. Talvez tenha sido na saúde, quem sabe você está aí internado no hospital, ou você está com algum parente assim, né? São tribulações. No mundo a gente passa por tribulação. Coitada da pessoa que fala que a gente não tem luta. E pior, coitada da pessoa que acredita nisso. Hoje está cheio de falso profeta por aí, dizendo, não, vem para cá que aqui não tem luta, não, fica com a gente aqui que não tem problema nenhum, não, fica aqui comigo que você nunca mais vai ter dificuldade. Mentira, falsos profetas. E o pior é que tem gente que acredita nisso, lógico, que promessa boa, quem não gostaria? Eu gostaria, não é verdade? Me diz aí, você não gostaria de ir para um lugar onde nunca mais vai ter luta, dificuldade, problema? Poxa, eu gostaria. Mas esse lugar é o céu. É o céu. Eu quero ir para o céu mais do que qualquer outra coisa na minha vida. Eu desejo estar com Cristo. Mas como disse Paulo, talvez seja mais necessário que eu esteja aqui hoje. Não sei por que eu estou falando com você, não sei por que eu estou falando para você, mas uma coisa eu sei, se você quer ouvir a voz de Deus, então fica aqui com a gente. Você vai ouvir a voz de Deus, você vai ouvir Deus falar com você. E eu vou falar aqui a verdade. E a verdade, querido, não é ficar tocando em pecado, isso, aquilo, aquele outro, não. A verdade é que tem dias difíceis, não é verdade, Cláudia, Ana Beatriz? Tem dias de dificuldade, tem semanas que são difíceis. Quem me dera fossem só dias, 1, 2 dias, quem dera. Poxa, passava batido, tranquilo, mas às vezes não. Às vezes é uma semana inteira de tribulação. Às vezes é uma semana inteira que você passa por dificuldade, é uma semana inteira que te bate um negócio, né? Você começa a rever toda a sua vida. Me diz aí se vocês não passaram por isso nunca. Que você começa a rever todas as suas decisões, você começa a rever tudo que você fez até agora, o que está acontecendo na tua vida, você começa a revisitar cada ponto da tua vida e se perguntar, meu Deus, o que está acontecendo? Não é verdade? Eu não estou aqui para ficar com demagogia para vocês, eu não estou aqui para ficar com falsidade, com coisa boba e supérflua, não. Eu estou aqui para falar a verdade, eu estou aqui para falar o que eu passo também. Você acha que eu não passo por isso? Você acha que esses maiores pastores do Brasil, do mundo, não passam por isso? Eles passam. Cada um enfrenta as suas dificuldades, só que as pessoas não falam. E a gente precisa mostrar que eu sou humano igual você, eu passo por problema igual você. Jesus,
enquanto ele estava na terra, ele era humano, igual cada um de nós, ele é homem. A diferença é que ele tem a natureza divina com ele, mas ele tem a natureza humana com ele também. E ele passou por todas as tribulações também. Ele chorou, ele ficou triste com algumas situações, algumas coisas ali incomodavam ele ficou com raiva em alguns momentos. Você acha que Jesus era só Jesus, paz e amor? Tinha momentos que Jesus ficava com raiva, ia lá e fazia os negócios. Tem semana que é triste, tem semana que é complicado e não tem como eu mentir e omitir essa realidade. Eu estaria sendo hipócrita com você se eu dissesse, não, toda semana é tranquila, toda semana é boa, é sempre bom. Não. Tem semana que é péssima. Qual que é a boa notícia? É que essa semana acabou. Está começando uma nova semana. Essa é a boa notícia, que nós cremos em um futuro melhor, em uma vida melhor. Então vamos orar, vamos falar com Deus sobre essas coisas. Amado Deus, o Senhor sonda os nossos corações, Deus. O Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sonda a nossa vida. O Senhor nos conhece de uma maneira que nós mesmos não nos conhecemos, Deus. Muitas vezes nós achamos que somos fortes e que já estamos prontos para alguma situação determinada, Deus. Mas a realidade é que muitas vezes, Senhor, somos abalados por situações que se levantam contra nós, por problemas que vêm no nosso caminho. Muitas vezes somos abalados, mas como diz aqui, tudo posso naquele que me fortalece. E é realmente isso, Deus. É a Tua palavra que nos mantém ainda em pé. É a Tua palavra que nos mantém ainda firmes. É a Tua palavra que nos mantém ainda, Deus, no foco, no rumo, na direção, na orientação, Deus. É a Tua palavra, Senhor. Porque se não for a Tua palavra, Deus, nós não temos para onde correr. Não temos para onde ir. Eu gosto das palavras de Pedro, quando o Senhor olha para todos os discípulos e muitos tinham abandonado o Senhor. E o Senhor olha para os discípulos e diz para eles, vocês querem ir embora também? Vão, peguem e vão. E Pedro olha e com muita sabedoria Pedro fala, mas Senhor, eu vou para onde? Para onde nós vamos? Se só Tu tens as palavras da vida eterna, nós vamos para onde, Jesus? Nós vamos correr atrás de quem? Nós vamos buscar o quê? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Jesus, nós vamos para onde, Senhor? Como disse Pedro, a gente vai correr atrás de quem, Deus? Não existe outro Deus. Não existe. Existem falsos deuses. Isso existe. Existem homens que se comportam como se fossem deuses. Isso também existe. Mas nenhum deles tem a capacidade de mudar e transformar a nossa vida da maneira que o Senhor fez, amado Deus. O que nos mantém firmes em Ti não somos nós, é o Senhor mesmo. É o Senhor que nos sustenta pela mão direita, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos fortalece. Não é a nossa capacidade de resiliência, Deus, não é a nossa capacidade de tomar porrada da vida, não é, Senhor. Não é a nossa capacidade de levar rasteira da vida, não é. É a Tua graça, é a Tua misericórdia, Deus. É isso que nos sustenta e que nos mantém diante de Ti cada dia, cada manhã, cada noite, cada tarde, cada minuto. É isso que nos mantém no foco, Deus. Porque se não fosse isso, nós já teríamos abandonado há muito tempo. Já teríamos abandonado há muito tempo se parássemos para olhar para os homens, se parássemos para olhar para as pessoas, se parássemos para olhar para as circunstâncias, se parássemos para olhar, Senhor, para quem estende a mão e quem retira a mão, Deus, já teríamos abandonado há muito tempo, Senhor. Mas o que nos mantém em pé, o que nos mantém vivos, o que nos mantém no caminho, o que nos mantém, Senhor, firmes em Ti, é o Senhor, é a Tua presença, não é
outra coisa, Deus. Não é outro Deus. Não é uma outra circunstância, não é nada além de Ti, Jesus. Então, nessa hora, Espírito Santo, eu quero rasgar meu coração diante de Ti, Deus. E eu quero dizer que só o Senhor é a solução, só o Senhor é a razão, só o Senhor é o motivo, só o Senhor é Deus. É só o Senhor que nos levanta, Deus. Eu não vou, Senhor, ficar me vendendo para oferecer algo agradável aos ouvidos, Deus. Não. Eu não vou ficar, meu Deus, de teatro, de fantasia, Deus, para oferecer algo. Não, Senhor. Eu serei quem o Senhor quer que eu seja. E em nome de Jesus, eu farei a Tua vontade, Deus. E o Senhor fará aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. E aquilo que o Senhor tem para mudar na minha vida, quem vai mudar é o Espírito Santo. O Senhor pode mudar, e eu sei que eu tenho muita coisa para mudar. Eu sei que tem muita coisa que eu preciso abandonar, muita coisa que eu preciso começar a fazer. Eu sei que tem muita coisa que eu preciso fazer talvez diferente. Eu sei, Deus. Talvez eu não saiba o quê. Talvez eu não saiba o quê. Mas eu sei que tem. Mas eu tenho o Espírito Santo que é comigo. O Senhor Deus é comigo. Então o que for necessário que eu mude, trabalha na minha vida para que eu melhore, Deus. Para que eu seja uma pessoa melhor, um marido melhor, um filho melhor, um pastor melhor, um irmão melhor, um parente melhor, um amigo melhor, um vizinho melhor, uma pessoa melhor, Deus. Mude na minha vida tudo aquilo que não te agrada, Deus. E eu sei que isso dói, porque uma mudança dói. Mas se for necessário, mude, Deus. Mas o Senhor também conhece a teimosia do meu coração. O Senhor sabe da dureza do nosso coração, Deus, da teimosia. E muitas vezes, Deus, apenas falando, Deus, o nosso coração é teimoso demais, como diz o louvor, para admitir, Senhor. Nosso coração é teimoso demais, mas o Senhor insiste. E eu te peço, nunca desista de nós, Espírito Santo, nunca desista de mim, Jesus. Nunca desista de mim, Senhor. Nunca desista de trabalhar na minha vida. Mesmo, Deus, que eu seja teimoso, nunca desista, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Quebranta o meu coração até onde for necessário, Deus. E talvez é isso que o Senhor está fazendo nesse momento. E dói, machuca, é complicado, mas Deus, é o que o Senhor tem, é o que o Senhor deseja, então que seja feita a Tua vontade, ao invés da nossa, ao invés da minha vontade. Que a Tua vontade seja feita em nome de Jesus. E eu te agradeço e te louvo, cada manhã, cada dia, no nome de Jesus. Amém.